Para ficar no quais mesmo são ali ângulo. o que o teste deu para ele, né? Que assim, apresentou uma agressividade, uma ansiedade, um distanciamento interpessoal. Então, quando você começa a questionar um pouco o candidato sobre isso, você acaba descobrindo todo o lado emocional que está envolvido no teste. Então, Sim. você consegue diferenciar o que é uma ansiedade por uma pressão de fazer um teste, porque você está sendo avaliado, o que é uma ansiedade porque a pessoa já é ansiosa na vida. Então, às vezes, eu acabo direcionando essas pessoas até buscar uma terapia. O Falo, por exemplo, ele traz indicativos até de problemas neurológicos. Então, aí você faz uma investigação, está passando neuro, né? Já fez algum exame relacionado a isso? E aí o candidato vem trazendo coisas que a gente pode descartar ou coisas que a gente tem que levar em consideração para que no final dê o resultado. Né? É os 10 anos? Não é os 10 anos? É 5 anos? É uma reprovação? Isso é bem fundamental essa etapa. Por isso que é um processo demorado. Tipo, às vezes não vai conseguir fazer no mesmo dia, vai ter que voltar com os resultados do que foi pedido pelo psicólogo de trânsito. Não, a gente finaliza no mesmo dia, a gente dá uma sugestão para o candidato. Entendi. Às vezes muitos voltam entrando em contato, falando, é engraçado que eles chamam a gente de doutora. Não adianta você falar, não sou doutora, não adianta. Eles chamam a gente assim, eles englobam tudo, né? É médico, né? E não é. Mas explica ali, a gente até cansa um pouco. Mas eles falam, doutora, você faz atendimento particular? Então, às vezes, eles querem voltar, né, para fazer um atendimento, uma terapia individual com você. Né? Não é o meu caso, eu não faço terapias particulares, eu me dedico mais à área de criança, porque eu tenho outra função, então eu não consigo conciliar as duas funções, né? Mas eu acho isso muito bacana, quando posteriormente eles voltam com o feedback. Nossa, fui procurar terapia, olha, eu consegui descobrir isso. Então, muitos candidatos voltam para ver esse feedback de uma orientação que você deu, por exemplo, dentro da análise ali do teste. Deixa eu ver, vamos passar para a próxima. Campanhas educativas realmente conseguem mudar hábitos agressivos no trânsito? Porque eu acho que só campanhas, tipo assim, passou o tempo da campanha, parece que não é mais importante aquela campanha, né? Que nem o Maio Amarelo. Exato. As pessoas quase não dão atenção e quando dão é só por aquele tempo que está sendo anunciado, né? Então elas realmente ajudam? Acredito que sim, né? Pelos dados que a gente tem, né? A gente faz parte de algumas associações que desenvolvem essas campanhas, né? Tanto na medicina do tráfego quanto na psicologia do trânsito. Tudo bem que a gente tem um mês específico para intensificar essas campanhas, né? Mas as campanhas são importantes, sim. Desde que, no meu ponto de vista, elas sejam objetivas, elas sejam claras, sejam campanhas que atendam à realidade da sociedade, porque a gente tem que pensar em campanhas que vai atender, né, o Joãozinho lá do interior de São Paulo, do interior de Alagoas, que não é alfabetizado, que trabalha, sei lá, com agropecuária, né, aquele pequeno produtor que às vezes só quer um carro para levar o alface dele para a cidadezinha para vender. Então, eu acho que as campanhas, elas têm um bom efeito, né, porque tem dados disso, mas elas têm que vir com linguagens claras e objetivas. Se vai fazer campanhas com um linguajar muito mais complexo, fora da realidade que é o Brasil, dessa diversidade, eu acho que não se atinge tanto ao público. Mas de uma forma clara, objetiva, acredito que, né, faz os efeitos aí por conta dos dados, né? Uhum. Eu até penso que a educação no trânsito tem que ser uma coisa de base escolar. Né? Se a gente educa as nossas crianças, desde pequenininha, né, a respeitar as leis do trânsito, a entender que os pedestres também faz parte desse processo, você vir educando essas crianças, né, até a sua formação completa ali, eu acho que também seria uma coisa interessante, assim, as escolas discutirem isso como uma forma de campanha também. Sim. Aí com essa mudança que vai ter agora, que algumas partes vai ser online, né? Que agora as balizas não vão ser mais necessárias passar pelo estresse da baliza. De brincadeira essa parte, né?
Mas com essa parte online Sim. que vai ter agora, você acha que vai ter a mesma fixação que tinha antes? Olha, a gente está vivendo, eu falo que nós estamos vivendo num momento muito obscuro para a psicologia e medicina do trânsito, tá? Né? Essa medida provisória que foi lançada aí de última hora, ela nos botou uma estrutura, né? Não foi uma... A gente fez com jogadas políticas, eu não vou nem entrar nessa questão aqui, que cada um pensa de uma forma. Eita. Calma aí, já tá tendo mais um probleminha aqui com a internet. Quando o assunto começa a ficar legal, dá problema na internet. Tá funcionando o seu roteador? Uhum. E a rede também. Uma qualidade máxima. Tati, deu problema na internet de novo. Tá. Pode continuar de onde tava, porque aqui nem eu falei, o assunto tá ficando legal, daí vai cortando a internet quando o assunto tá ficando legal. Pode continuar. Vocês tinham me perguntado sobre essas novas medidas, né? Essa mudança aí na CNH, né? Então, a positiva, a negativa. E aí eu mencionei ali que eu vejo a idade das trevas, né? Que está retrocedendo. Primeiro porque essa validade do bom consultor, a gente tem que pensar assim. Antes, a validade máxima da CNH era 5 anos. 5 anos na vida de uma pessoa pode acontecer muitas coisas. A nossa personalidade, ela é mutável, né? A gente carrega as nossas questões ali, né? Vou até usar dessa forma genética, né? Sim. A gente tem a nossa própria personalidade, mas a nossa personalidade também é moldada através do nosso meio social. Então, se em 5 anos muda, muitas coisas podem acontecer na vida de uma pessoa, quanto dirá 10 anos. Então, a gente teve aí, né, eu não lembro os dados corretos, mas quase 1 bilhão de pessoas, eu posso estar equivocada, não me recordo dos dados, tiveram carteiras de habilitação renovadas automaticamente. E eles não pensaram nas condições mentais, né, desses candidatos, dessas pessoas, e também não pensaram nas questões físicas. Então, como eu vou colocar uma pessoa com uma validade de 10 anos, por exemplo, se a pessoa ela é hipertensa, se a pessoa tem problemas do coração, isso numa área do médico, né? Se a pessoa apresenta questões mentais, né? Alguma doença mental, se a pessoa é muito agressiva, como a gente vai pôr uma pessoa dessa no trânsito? Então, eu visualizo um aumento, né, de acidentes e de risco através dessa nova medida provisória da CNH. Sim. Né? Então, é uma coisa assim que eu não concordo. Sim, né? Até porque a gente estava comentando, ontem a gente teve aula de psicologia do trânsito, né? A gente estava voltando um pouquinho sobre psicologia social, que a gente não só molda os outros, a gente não só influencia, a gente também é influenciado. Então, com o passar do tempo, a gente, não só a gente, mas tudo muda muito rápido, a gente é influenciado de muitas maneiras. E isso vai afetar, acredito eu, que vai afetar muito também nessa parte. Exatamente. A gente visualiza, né, essas questões que andaram acontecendo desde 2018 para cá com as fake news. As fake news influenciam as pessoas, né? Então, quando dirá o convívio ali dentro do trânsito, né, a opinião do outro, porque nós somos isso, nós somos seres influenciados. Sim. Eu vejo assim, o Ministério do Transporte, eles trouxeram para a gente um modelo de CNH, né, muito baseado no que é lá fora, mas que não corresponde às nossas questões culturais. Do meu ponto de vista, se você quer fazer uma mudança radical, porque é o que está acontecendo, a medida provisória ela foi aprovada, né? Tivemos algumas vitórias ali dentro dessa discussão, porque foram muitos diálogos com os senadores, deputados, né? A nossa classe trabalhou bastante durante esses meses, né? Foi bem exausto, bem cansativo, mas a classe trabalhou bastante sobre essas questões, né? E agora essa nova CNH do Bom Consultor, falta ser só assinada lá pelo presidente, né? Ela colocou a avaliação médica como obrigatória. Uhum. Então, eu não tenho multa, eu vou ter a CNH gratuita, porque na minha cabeça também algumas coisas não fazem sentido,
Sim. Porque se a gente for pensar, né, não querendo menosprezar a minha área, a área dos meus colegas médicos de trânsito, né, mas a gente for pensar não mudou nada. Uhum. Porque a avaliação médica ela vai precisar acontecer, né? E a avaliação psicológica, o que foi votado no ano passado, teve uma votação no ano passado, que determinou que a avaliação psicológica seria obrigatória em todas as renovações. Faltou ser funcionada pelo presidente, não funcionou, porque entrou a medida provisória. Sim. E aí mudou tudo, voltou tudo que era antes. Então, a avaliação psicológica vai ser obrigatória para quem quer incluir uma atividade moderada e a do médico vai ser obrigatória em todas as situações de renovação. Sim. Então, o que o bom condutor ele vai pagar? Só a taxa de emissão, que ele não vai pagar, né? Uhum. Então, é muito complexo essa discussão, porque agora a gente está entrando em uma outra discussão, que é a mudança do Código, né, Brasileiro de Trânsito, da CCT, que é a 8085, que a gente está tentando ganhar agora alguns benefícios, vamos dizer assim, não pensando na gente, mas pensando na segurança do trânsito. Uma outra movimentação que a gente vai lutar aí para ganhar, como eu posso dizer, medidas que façam com que a gente tenha essa segurança do trânsito. Eu não visualizo que 2 horas de aula. Gente, eu fiz 25 horas de aula, até hoje não sei dirigir. Então, morrendo de medo, eu penso, né? trazendo de meu volta... Meu marido fica assim, nossa, hoje nós vamos sair para você dirigir. Você precisa pegar essa confiança. Imagine 2 aulas obrigatórias, né? Então, tempos tenebrosos. Eu sempre lembro daquela história lá acho que uma pesquisa da Microsoft que falou sobre a atenção do ser humano, que é menor de um peixinho dourado. Aí eu fico imaginando agora, com todo mundo na era dos shorts, que fica só rodando as coisas, a atenção que eles vão ter. Aí eu dou risada, né? Do peixinho dourado é de 9 segundos e a gente é 8. Trazendo de volta para essa parte da agressividade, né? Eu acho que até me fugiu a pergunta agora. A pessoa vai conseguir, não sei se a pessoa vai conseguir trabalhar, né, essa parte da agressividade tendo pouquíssimo tempo de aula que era para ter, né? Porque acredito que eu não fiz ainda a CNH, né? Mas eu acredito que deve ter alguma parte sobre as aulas que deve falar sobre isso, né? Sim. Sobre essa tolerância no trânsito. Perdão, não ouvi. Sobre essa tolerância no trânsito. A tolerância, né? A empatia. Eu acho que isso, para as nossas escolas que vão dar aula, eu não vejo que isso é um ponto importante para eles. Sim. Né? Porque no que eu compreendo, nós que temos, é o médico, é o psicólogo, que tem que prever isso antes para ir lá pegar o carro para dirigir. Uhum. É a gente que faz essa prevenção. Né? De um certo modo, é uma seleção. Quais são os capazes, fisicamente, mentalmente, para dirigir? Né? E quem não quem não são capazes? Então, a gente faz isso antes do rapaz, da pessoa ali pegar o carro e fazer essas aulas. Então, é a gente que tem que fazer essa preparação. Da nossa responsabilidade identificar quem está apto ou não para isso. Eu não acho que isso é uma preocupação da escola, no meu ponto de vista. Sim. Né? E tirando pela minha experiência, que eu tirei a carta 2 vezes. Uma porque eu perdi o processo e a outra porque eu tive que fazer tudo de novo, né? Sim. Então, não é uma preocupação dele. Tem sim a parte do TSC, e ali tem um diálogo legal, as aulas são interessantes, né? Ele traz uma questão impactante, ele mostrou os acidentes, as vítimas, já para dar um choque de realidade, né? Não sabia. Mas quando você está ali no volante, a preocupação do cara é assim, é você saber dirigir, fazer o teste e passar. Sim. Né? Então, não vejo que a autoescola tem essa preocupação. Tá bom, eu vou deixar outra pergunta para o final, porque senão vai dar uma finalizada agora. Vou passar para minha outra colega que ainda não apareceu. O nome dela é Micaele. Bom dia, Micaele, tudo bem? Bom dia, tudo. Referente a sobre multas e punições. Elas são divididas em 4 escalas, né? Sendo a leve, a média, a grave e a gravíssima, né? Na sua opinião, elas teriam ainda grande
eficácia, elas são suficientes para poder tentar combater essa agressividade no trânsito? Olha, não sei se as multas são suficientes para conter a agressividade no trânsito. Né? São duas coisas diferentes ali, né? Mas eu penso que tudo que mexe com o bolso do brasileiro é um tom de alerta. As pessoas, elas só mudam o comportamento, infelizmente, quando mexe no bolso. Porque ela não quer pagar. Eu acho que a fiscalização tem que ser muito maior, do meu ponto de vista. Eu acho que falta fiscalização. Não adianta você querer mudar as políticas dentro do trânsito, sendo que você também não está preparando uma fiscalização. Quando traz essa nova medida provisória, com todas essas mudanças, eu visualizo, e faço até uma analogia, que eu não deveria, né, fazer analogias, mas para entender melhor. A escravidão, ela acabou 133 anos atrás. E ainda hoje existe racismo, né? Falas racistas, discursos racistas. Se a gente quer mudar essa questão cultural do trânsito, como a gente tenta mudar essa questão de divisão, de igualdade raciais, tem alguns preconceitos dentro que não é algo que a gente vai mudar agora. A gente precisa estruturar isso muito bem agora, para quem for sentir o defeito, vai ser as nossas próximas gerações. Né? Porque a escravidão acabou 3 anos atrás, mas a gente ainda tem um efeito do preconceito que é, infelizmente, presente na sociedade. Então, se eu trago isso, essa realidade para dentro do trânsito, tem que se mudar as coisas de um dia para a noite os governantes, ali, os ministros, entenderem que a gente vai ter a consciência coletiva, social, de que, peraí, eu tenho que fazer dessa forma agora, porque o governo, eu tenho que atender as expectativas do governo. Não é realidade. A gente tem que fazer essas mudanças gradualmente, mudar essa política gradualmente, para que lá no futuro eu consiga alcançar o que eu pretendo. Não fazer tudo de mau jeito, prejudicando tanto o cidadão, que às vezes não entendem. Eu acho super válido desenvolver políticas que beneficiam as pessoas menos favorecidas, até porque, para mim, uma habilitação não é nada, mas quando você começa a trabalhar com as pessoas, ali com o público, você vê pessoas saindo chorando, olha, realizei o meu sonho, você está trabalhando com o sonho das pessoas, então a gente tem que banalizar. Mas, em contrapartida, você tem que fazer as coisas com papel, né? Beneficiar as pessoas para que elas consigam realizar o sonho, sim, mas com responsabilidade, não fazer essa mudança né? De uma hora para outra. Então, precisa vir naquela questão das campanhas, da conscientização, da educação, que eu visualizo que se começar a vir escolas, não é, né, só nas televisões, porque senão as multas vão acontecer, né? Então, essa política, né, das multas, dos valores, da gravidade, elas precisam acontecer e elas precisam permanecer, porque o cidadão não tem a consciência que ele tem que mudar o comportamento dele. Ele só passa a mudar o comportamento quando atinge financeiramente no bolso dele. Não sei se eu fico muito clara. Não, deu para entender, sim. Mais um? Pode ir. Mensagem final, né? Não, calma aí, que eu tenho mais uma dúvida que eu esqueci de colocar. Pode. Sobre o TI, que estava fora das coisas, mais uma curiosidade mesmo, que é transtorno explosivo. Sobre o quê? O TI é transtorno explosivo intermitente. Ah, tá. É que eu tinha encontrado no DSM. Você acha que, eu não sei se é ignorância minha, se é um transtorno patológico, ele é uma coisa específica da pessoa ou ela pode surgir no trânsito quando a pessoa está dirigindo e der aquela explosão assim? Eu acho que todos os transtornos, no meu ponto de vista, ali, não trabalho muito com essas questões, por mais que a gente consiga identificar, né? Não é, enfim, a gente consegue identificar algumas coisas, mas eu acho que isso também com os indivíduos. Eu acho que depende da situação externa que vai desencadear, né, esses transtornos, por exemplo. Tipo assim, tipo assim, a pessoa pode estar dirigindo, ter o transtorno, mas ter o transtorno e ter a pessoa que não tem transtorno só explode mesmo no trânsito. Exato.
Ah, tá. Era mais uma dúvida minha mesmo, que eu tava tentando encaixar dentro do trabalho, mas aí eu tava, caramba, será que vai encaixar mesmo? Acho que é mais uma parte acaso, né? É, Eu acho que separada. assim, se a gente pega, tem pessoas que vão, já tem alguns esquizofrênicos, Sim, né? Medicado, terapia, tratamento, está tudo ok, né? Mas a gente não sabe qual é o externo, o que vai acontecer no externo que vai fazer com que ele tenha um surto, por exemplo. Então, pode ser que não seja no trânsito, pode ser que seja numa questão familiar, pode ser no trabalho. Então, eu acho que não é só o trânsito que vai influenciar, Assim, né? Eu e a acho que pessoa tendo tem esse, outros fatores. só se pode ser também. A pessoa tem, eu dirijo. Estou tendo um dia estressante no trabalho, eu trabalho em escola, cansada, problema com os meus filhos. E no trânsito eu pego uma pessoa bem suada que faz uma manobra irregular na minha frente, eu me estresso e surto e xingo e fico agressiva. É uma situação normal cotidiana. não quer dizer que ela tem um transtorno É. exclusivo intermitente. Exatamente, exatamente. Tem algum transtorno que a pessoa, tipo assim, ah, você tem tal transtorno, não pode tirar a carta? Algum caso específico Não assim? posso. Não pode tirar a carta. Peraí. Tipo, é que nem você falou, que você já atendeu Ah, alguns esquizofrênicos. Aí eu fiquei pensando, tem alguma patologia, alguma doença que a pessoa assim não pode tirar a carta? tem alguma doença que alguma pessoa não pode tirar carta, você É, fala? tipo um esquizofrênico, vai. Você falou que atendeu um esquizofrênico. O esquizofrênico pode tirar a carta? Porque vai lá, ele Pode, fica mas desregulado no meio enquanto tá dirigindo. Aí como é que faz? certo. Ele pode tirar carta. Eu vou dar os 10 anos? Não. Ah, O médico sim. vai dar os 10 anos? Não. A gente vai precisar avaliar ele com mais frequência, Sim. entendeu? Se ele está aqui, se ele vai bem em todos os testes, né? Ele consegue bem, é um dos fatores que dá o aço para ele. Sim. Então, se ele está controlado, tá ok, entendeu? Só que eu não vou dar uns 10 anos para ele, eu vou dar muito menos, né? 4 anos, dependendo de como está sendo o tratamento, as terapias, acompanhamento, a gente identifica isso na anamnese, né? E nem sempre a gente vai identificar, porque a pessoa chega lá e está perfeita. E Sim. você não consegue visualizar. Quando você corrige a avaliação de personalidade, ela vai te dar alguns indicativos. E você vai tentar buscar isso, né? E aí o médico também vai avaliar, você toma remédio, pergunta tudo, tem cirurgia, que médico você toma junto contigo, faz terapia, qual é a sua relação com os filhos? A gente pergunta o máximo de informações possíveis para que a gente toma a decisão correta. Então, se é uma pessoa que tem alguma patologia, né, faz uso de medicações controladas, a gente bate o olho lá na medicação, já sabe os possíveis, né? Aham. Quais são os possíveis indicativos para que Que já ela é tome esse esperado, né? remédio? Que já. Uhum. Exatamente, então eu não vou dar o exemplo. Vou reduzir a validade dele, mas isso não impede que ele também tenha uma vida normal. Sim. Ah, calma aí. Mais uma, a última. Se você pudesse deixar uma mensagem final para os motoristas e pedestres, qual seria? Assim, com a experiência que você já tem trabalhando no campo, uma mensagem para os motoristas e pedestres. Olha, eu penso que o trânsito ele é um espaço de compartilhamento. E a gente vive numa sociedade coletiva. Eu não posso pensar individualmente, eu preciso pensar coletivamente, né? Que nem o funcionamento de uma casa. Eu falo que a casa é que nem um Estado. Cada um tem que ter sua função, suas responsabilidades, para que tenha um bom convívio com o seu âmbito familiar. E a gente precisa estender esse pensamento para fora também. Então, eu vejo que o trânsito é um espaço compartilhado, que cada um precisa ter atitudes que fazem diferença, respeitar as leis, manter a calma, praticar a empatia, ser resiliente. Porque eu acredito que esse tipo de comportamento é o que vão salvar vidas, Sim, entendeu? Então, eu visualizo dessa forma. É a perfeito. questão do respeito, da empatia, a gente quer a educação, é entender que não é só eu que tenho problemas, todo mundo que está ali ao redor tem problemas, né? Às vezes a pessoa comete uma coisa
vamos lá xingar, brigar, travejar, quebrar o retrovisor. Meu, é parar, pensar, respirar e falar, meu, será que essa pessoa está tendo um bom dia? Será que aconteceu alguma coisa que fez com que ela tivesse esse comportamento, que ela me xingasse? Então, se todo mundo tivesse esse olhar para si, né, as nossas ações, os nossos comportamentos, eu visualizaria a educação no trânsito, né, a vida no trânsito de uma forma mais saudável. Entendi, perfeito. Foi todas. Obrigada, viu? Vai ajudar nada. bastante.